Olá, pessoal, tudo jóia? É muito bom estar com vocês, poder transmitir um pouco da experiência que nós passamos. Agradeço em nome do professor Cláudio, através da Marina, Ricardo conosco, a todos os organizadores do evento. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a produção de própolis, que realmente é um dos derivados da nossa abelha, tá? Praticamente eu tenho um pouco mais, como diz, do lado do norte de Minas, eu fiquei 6 meses praticamente em João Molevade, e o pessoal sempre falava, até mesmo do lado de Valadares, que realmente a região não produz própolis, principalmente o verde, mas nós vamos dar uma abordagem nessa. A experiência que eu tive, praticamente mesmo nesse período em João Molevade, foi uma experiência fantástica, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço. Eu sou Deodoro Magno Briguente, sou zootecnista formado em Viçosa em 95, tá? Sou filho de produtor da cidade de Lagoa Dourada, Minas Gerais, e desde 2012 eu estou praticamente compondo o corpo docente do curso de zootecnia da Universidade Federal de São João del Rei, tá? Em 2002, eu resolvi estudar um pouquinho mais sobre esse universo das abelhas, e praticamente é um universo mesmo, quanto mais tira, mais tem para ser tirado. E 2004, nós engrenamos no doutorado, 2008, nós terminamos pela Universidade Federal de Lavras, tá? Então, hoje, eu fico feliz e lisonjeado pelo convite e poder passar um pouquinho da nossa experiência, tá? Então, nós vamos falar sobre produção de própolis. Eu vou tentar fazer uma coisa bem breve, porque praticamente são muitos detalhes que a gente deve levar em conta, e eu gosto demais de falar dessa interação, até eu brincava com meus discentes, uma interação tritrófica, onde você tem a abelha, você tem a planta e o homem. Então, mais do que e mais do que belo, você tem as abelhas, você tem a planta que dá esse grande respaldo nessa produção de própolis, e nós, num belo manejo e cuidado desses indivíduos, a gente fecha essa interação numa belíssima respaldo em cima de uma produção, tá? Então, eu já brinco e converso com todos os que sempre me escutam. Para iniciar e dar o pontapé na apicultura, eu falo, se pensar em produção, começa com própolis, tá ok? E aí, se vocês observarem, isso aí é uma planta de alecrim, eu vou mostrar com mais detalhe na frente, e a nossa africanizada fazendo essa coleta dessa resina. Nessa transição do que nós estamos vivendo, e não sei se realmente conseguimos adaptar, mas nesse transcorrer desse Covid, eu só dei um print em algumas coisas que realmente veio acontecendo, sobre a própolis, tá? Então, dentro dessa nossa atividade, a própolis dispara durante a pandemia, própolis faz benefício na doença renal crônica, aliado ao sistema imunológico, então, grande procura da própolis para o esquema da coronavírus, extrato fortalece a imunidade, demanda de produtos de 30%, durante a pandemia, mais de 30% de crescimento. Minas é realmente o quinto maior produtor do país, com cerca de 7 mil apicultores. E aí, de tudo isso, se vocês dessem uma busca, a gente fica até sem saber o que a gente mexe. Eu falo que só o fato de isso cair na mídia, porque eu sempre brinco, o que é própolis? Então, a turma sempre tem, assim, principalmente quando fala das crianças, a gente fica perdido dessa palavra, que eu vou dar um respaldinho um pouco mais à frente. Mas o que me chamou a atenção, e mesmo nessa semana que nós temos um grupo aqui em São João del Rei, desde 2006, uma associação de apicultores, que um dos agentes comercial tá, na compra do nosso produto, que a turma reúne e repassa o produto, falou assim, Deodoro, nós estamos sem o produto para abastecer um mercado interno. E aí, esse artigo saiu agora, dia 18 de abril, mercado de extrato de própolis e produtos, participação global e um crescimento dos negócios desde 2021, tá? Nessa explosão de crescimento, e isso vai até 2027. E ele vem comentando sobre oportunidades, tendências
e aí vem previsão do tamanho que realmente que ficou isso. E eu brinquei que esse comprador falou assim, olha, nós não temos o produto suficiente para abastecer o mercado interno. Então, mais do que tudo, eu vejo e dou um respaldo e falo com vocês. É uma bela saída e uma bela produto de pensar realmente, de investir, porque tem campo para isso. Tá joia? E aí, uma bela introdução, praticamente dentro do contexto histórico, eu falo que nós somos recentíssimos e muito novos, tá? Praticamente no Brasil, em 1830, só existia meliponicultura no Brasil, tá? 1840, passou realmente a aquisição, principalmente pelos jesuítas, trazendo a abelha da Inglaterra e a abelha italiana para o Brasil. Em 1940, éramos o 28º produtor mundial de produtos apícolas, tá? 1950, o pesquisador Maurice Kerr, tá? Trouxe para o Brasil a nossa abelha africana, e aí veio nesse cruzamento surgindo o africanizado. Praticamente, ele veio a falecer praticamente nesses últimos 2 anos, mas foi esse grande e ilustre professor, pesquisador e biólogo que realmente deu esse alavancado dentro das nossas abelhas no Brasil. Então, a partir de 1956, houve a africanização brasileira. E a partir de 1970, deu início o incentivo do trabalho das abelhas. Eu sou de 68, tá? E eu falo que eu entrei na apicultura não por realmente dar respaldo com a possibilidade de realmente poder constituir um lar, ter uma companheirinha, ter uma casa, deitar suficiente, pagar as contas com a apicultura. Eu entrei na apicultura porque realmente, desde os 6 anos, eu venho mexendo com esses indivíduos, que é realmente fantástico. Então, tomei muita ferroada, porque até então, os meus descendentes são italianos, e a história que a mãe sempre contava é que meus tios pegavam as abelhas, não tomavam ferroada, e só que a mãe não sabia que realmente do que aconteceu com essa africanização. Então, levei muita ferroada por não saber nada, nós não tínhamos parâmetro, não tínhamos livro, realmente muito murro em ponta de faca, essa geração, principalmente minha, deu, porque nem literatura nós tivemos, tá? Então, isso realmente foi tudo muito novo, e eu falo que de 1970, a nossa apicultura surgiu no Brasil em 2004. Então, eu falo recentíssimos, somos muito jovens e temos muito para conhecer. Dentro de flora, produtora de néctar, dentro de flora, que realmente produz essa resina vegetal, que é o própolis, dentro de flora, que é realmente em cima de pólen. Então, tem muita coisa para ser descoberta. E aí, quando em 2004 a União Europeia vai e realmente bloqueou a importação de alimentos chineses, o mel não fez parte mais. E aí o nosso mel entrou na comunidade europeia. Daí para cá, as coisas realmente repercutiram e explodiu, e hoje realmente nós temos um produto de belíssima qualidade, tá? Então, praticamente de 2004, nós fomos considerados, tem muita coisa para mexer e trabalhar, tá? Que realmente precisa de profissionalização, precisa de mais cursos. Isso que vocês estão fazendo e presenciando nesse terceiro seminário é busca disso. Até então, nada disso tínhamos. E agora, de uma hora para outra, repercutiu nisso, porque deu respaldo de ter agregação de valor num produto que é brasileiro. Tá? E aí você fala de 1970, 2004, 2010, aproximadamente, o Brasil chega no 5º lugar de produção mundial nos produtos e derivados. E aí, falando da própolis, o Brasil é o 2º maior produtor, com 160 toneladas a ano, sendo considerada a melhor própolis do mundo. Então, nós temos que puxar a sardinha, que nós temos um produto realmente brasileiro, e das poucas coisas que a gente realmente nos orgulhamos, esse é um de falar, isso é a origem Brasil. 2/3 é exportado pelo Japão, Estados Unidos, Alemanha e China. A China é uma das maiores produtoras, ainda compra própolis nosso para realmente mesclar com o deles, e aí ter o mínimo que precisa dentro dos seus constituintes químicos para poder continuar exportando. E os nossas próprias, principalmente em cima de terpenóides e flavonoides,
tem isso vindo de uma própolis, do Bacáris da Cunculifolia, que é o própolis verde. 92% da própolis consumida no Japão é nossa. O Japão movimenta mais de 800 milhões de dólares com empresas brasileiras, isso é fantástico. Mercado internacional interessa pela própolis verde e é encontrado somente no Nordeste paulista, Goiás, sul de Minas Gerais, e aí a gente tem o nosso denominação geográfica, que realmente desde 2006 já foi demarcado da nossa própolis verde no estado de Minas, tá joia? E aí eu falo que é realmente a própolis aquilo que eu comentei com vocês lá atrás, tá? Então, só o fato de ter julgado na mídia esse produto ser divulgado, antes eu via até pasta de dente que era antigo Colinos, depois veio a Sorriso, tá? E elas com produto à base de própolis. Saiu um pouco isso do mercado, então isso que chegava até os consumidores, as casas do consumidor, que falava sobre própolis, que produto que é esse? E toda hora a turma pergunta, é cera, isso é favo, isso é mel? E aí, para as abelhas, é algo que protege a colônia. Então, a palavra pró em latim é a favor, polis é cidade, e isso faz realmente essa proteção do enxame em si. Os egípcios usavam na mumificação e colocando nos túmulos faraós, e as abelhas, de um modo geral, desde a emergência das operárias nas células, as próprias faxineiras, as operárias mais novas, faz a limpeza dessas células, utilizando principalmente a base de própolis. Isso aqui é algo bonito, que realmente nós fotografamos, um coleóptero morto numa tela excluidora acima do ninho, e que exclui a rainha subir as melgueiras, e como elas não tiveram condição de segurar e julgá-lo para fora, elas mumificaram inteirinho com a própolis. Então, isso é uma das amostras que realmente as abelhas fazem, evitando realmente que esse agente patológico de processo de putrefação ocorreria dentro da colmeia com esse besouro. E aí as abelhas fazem o quê? Elas detectam a planta, nesse caso aqui a Bacáris da Cunculifolia, que é o nosso alecrim do campo, ela, com o primeiro par de pernas e mandíbulas, ela transfere essas partes de brotos, mais esses compostos, tá? Químicos que tem principalmente nesses brotos, e transfere até o terceiro par de perna, que é as corbículas. E aí ela armazena praticamente essa resina, e essa resina é transportada para a colônia, onde que vem fazendo o processo, principalmente, de calafetação das frestas. Aí tá as plantas, tá? Então, normalmente a gente mistura, no meu lado direito e esquerdo de vocês, o Rosmarina officinalis, praticamente é uma planta que eles trouxeram da Europa para fazer os condimentos e temperos. A nossa é o que é limpeza de forno, vassoura e dos terreiros, principalmente da área rural, tá? Você tem o lado direito meu, lado esquerdo de vocês, uma planta masculina, tá? E o lado esquerdo meu e direito de vocês, uma planta feminina. Então, tudo sendo a Bacáris da Cunculifolia, tá ok? A composição é altamente complexa, tem mais de 300 substâncias identificadas, tá? Que isso realmente é preocupante. A composição média da própolis, tá? Então, 50% é resina de plantas e bálsamos, flavonoides, quercetina, artepelin C. 30% é cera, tá? Que isso é muito importante. Para cada essa produção de cera, as abelhas precisam consumir ou néctar, ou substância açucarada, que pode ser um suplemento de água e açúcar, ou reserva de mel. Então, devemos levar em conta que realmente poderia trabalhar com mel e própolis, sim, mas quero só própolis, tem que ter reserva de mel nas colmeias, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, a gente tem que ficar ciente que na composição da própolis, 30% é cera de abelha. E essa cera realmente é secretada e produzida pelos pares de glândulas na região ventral do abdômen desses indivíduos, necessita esse combustível que é mel, é um carboidrato. Tá? 10% são óleos essenciais, 5% são pólen e outras componentes de matéria orgânica. Tá? Tem uma presença de vitaminas, como complexo B1, B2, B6, ácido ascórbico e pantotênico, macro e micro minerais. Então, praticamente aqui uma composição
da nossa própolis. Quais os fatores que realmente podem influenciar a produção? Primeira coisa, eu chamo a sazonalidade, que isso é importantíssimo, tá? Logo em seguida, eu vejo aonde que o seu apiário encontra, que vai influenciar essa produção, qual, talvez, a subespécie de abelha que você está realmente trabalhando, e a alimentação artificial nesses indivíduos. Talvez isso nós não vamos abordar dentro desse assunto, tá? Isso ficaria para outro evento. Mas isso também é de suma importância. Pensar que a alimentação, quando não tem néctar entrando nas plantas, nas condições de campo, você tem que suprir com esse alimento. E aí, algo de técnicas que vai induzir e intensificar a sua produção, que eu vou te chamar muito mais atenção, tá? Então, no aspecto de sazonalidade, existe uma variação de coleta das operárias em função de estações, dias e regiões. Legal isso, tá? E na nossa região aqui, o foco dessa coleta de resina, principalmente, e nessa produção, é o outono. Então, nossa safra começa praticamente em novembro e termina mais ou menos no início de agosto, depois dá um salto e começa de novo. Então, isso vai depender de região e região. Santos, tá, que é o Marcos aqui de Aruoca, nessa dissertação dele por Viçosa, ele fala que o sol e aumento de temperatura aumenta a atividade de forrageamento. Belíssimo isso. Porque, de qualquer maneira, você tem que pensar que as abelhas são indivíduos de sangue frio e, realmente, quando você tem uma temperatura mais elevada, você tem um respaldo maior nessa atividade de campo desses indivíduos. Dia com temperatura baixa e nublado, ocorre uma diminuição nesse forrejamento. Maiores fluxos de néctar e pólen reduz a coleta de resina, que altamente faz sentido. As abelhas não comem a própolis em si já produzida, ou mesmo a resina, mas ela necessita principalmente de néctar e pólen para alimentar os seus indivíduos ou a própria colônia, os seus descendentes. Então, período de temperatura baixa, um indivíduo que o ovo necessita de em torno de 30 graus, a eclosão desse ovo, se esses indivíduos estão forrageando, não tem ninguém para aquecer a colônia. Então, você tem números de indivíduos mais concentrado nas colmeias no momento que a temperatura está mais baixa. Então, isso tudo faz muito sentido do que ele fala. E aí vem fatores climáticos, influencia a composição e natureza de própolis. Tranquilo. A semana passada nós tiramos uma própolis altamente amarronzada. Essa semana veio uma própolis belíssima. Então, são coisas que realmente repercutem. E nós tivemos uma chuva uns 10 dias atrás. Então, tudo isso envolve nesse pensar que esses fatores climáticos influenciam essa composição. E aí o Lima, o Mendelson, na tese de doutorado dele em 2006, ele fala que tanto a altitude e a própria luminosidade influencia principalmente a vegetação do local. Então, isso pode repercutir no aspecto de produção. Incidência de luz, aumento de temperatura, há uma volatilização dos terpenos e óleos essenciais. Hoje eu comento dentro desses agentes comerciais que compram a nossa própria, um dos aspectos que eles classificam, além de visual e o esquema das tiras, ou a própolis em si é cheiro. Então, eles, na mesma hora, eles cheiram e falam como que realmente repercute esse aspecto que eu falo praticamente da volatilização desses terpenos, tá? Então, se ela está realmente nova ou recente produzida, você tem esse aspecto desse cheiro mais evidente. E aí você falou, uma produção mensal. Em abril, a gente não esperava, talvez, essa queda de temperatura para agora na nossa região, queríamos até mais para maio, mas você tem uma fresta praticamente de tiras de 50 gramas, fresta em torno de 2,5 centímetros de altura, tá? Por 40 e pouco de comprimento, sendo fechada com 3 dias. Como que eu posso pensar numa produção mensal? Se você já está essas frestas fechadas com 3, 4 dias. Então, você tem que começar a pensar qual que realmente é a sua produção, tá? E olha aí, são caixas nossas, praticamente com os coletores nas laterais, você tem 6, 3 de cá, 3 de lá, 6, e aí está a produção. E aí, a nossa distribuição, essa nós publicamos em 2006 na Mensagem Doce, no número 85, que realmente o nosso pico ficou em abril, tá? Eu peguei 105 colmeias nossas para ver qual que realmente ia dar respaldo. Começamos com 6 quilos aqui em novembro, e na segunda
quinzena de junho, terminamos com 9 quilos a produção. E esse aqui veio repercutindo. Tivemos colmeias nesses 8 meses com 6,3 kg de produção. Tá? Como teve colmeia também que não produziu nada. Aí vem essa zonalidade que o Lima vem falando, que é o Mendes, e ele vem falando a mesma coisa, que no trabalho da tese de doutorado dele, abril foi o período que mais deu resposta no aspecto de produção. Tá? Mesma coisa, na nossa associação, em 2013, viemos reforçar que, em cima das coletas que nós veio analisando, desde a classificação de pó a tipo de primeira, que hoje eu vejo que isso é fantástico, praticamente tem 2 ou 3 só classificações, e aí praticamente restringe, facilita até para o aspecto de comercialização. Fortaleceu que abril é o período que mais produz própolis, tá? E tem uma coisa muito bonita, porque nós estamos numa transição. As abelhas estão indo para uma estação seguinte, que é inverno, e elas têm que proteger a colônia. Então, é um período que ela se prepara para a próxima estação, principalmente no esquema da nossa região. Então, nessa transição, você fala, no próprio inverno em si, que é a estação seguinte, você não tem essa matéria-prima, que 50% a 60% é resina vegetal, e você não tem essa resposta no frio dessa planta. Então, elas realmente recrutam esse material com maior eficiência na estação outono. E aí ele vem falando da localização do apiário, que eu vejo isso fantástico. O local da instalação do apiário pode influenciar a produção de mel e pólen. Nós temos pouquíssimo trabalho falando em própolis. Mesmo assim, já dá para ter um certo respaldo. O próprio Marcos fala que o aumento da temperatura e insolação tiveram efeitos significativos na entrada de resina. Então, opa, isso aí deu uma deixa para a gente. Veio já a Alexa Santana em 2003, na dissertação de mestrado dela de Viçosa, ela veio falando que teve um maior aumento na produção de própolis em apiários na sombra, quando comparado com os ensolarados. Então, isso é fantástico. E Souza, em 2006, diz que realmente o sobreaumento favorece a produção de própolis. Aí eu comento isso com vocês. De qualquer maneira, isso aqui na região de Varginha, quero isso numa área mais sombreada, mas não quero apiário dentro do brejo. Olha a água percorrendo aqui, tá? Então, eu vejo essa umidade também é altamente prejudicial. E olha que coisas altamente são apicultores, tá? Mas apicultores praticamente de vivência de regiões diferentes. Isso lançou numa revista do Globo Rural, o pessoal do Limoeiro, no Maranhão, no mangue, produzindo mel praticamente com as abelhas dentro desses mangues. Então, isso aí é fantástico. E dentro dessa matéria, eles ainda reclamavam que o que mais bagunçava o coreto das caixas deles era búfalo selvagem que tombava as caixas. Então, isso para eles é um grande prejuízo. Nós falamos aqui em Tatu, Irara, e eles reclamando lá de búfala. Olha só que coisa. Então, praticamente, a gente tem que sintonizar também aonde que você localiza seu apiário. Aqui em São João, em apiários nossos, você tem um local seco, tá? Então, praticamente, você tem as caixas. Carmo da Mata, que é outro grande foco, e tem um grupo muito profissional de apicultores, que também produz. Dentro dessa reserva legal, você tem as suas colmeias aqui no sistema de produção. Então, piso seco, limpo, e você trabalha num local mais tranquilo. Aí, dentro desses fatores, continua agora a linhagem. Qual a linhagem realmente que nós temos para produzir esse própolis? E aí, comenta que praticamente em 1827 e em 56, 1827, trouxeram praticamente as abelhas africanizadas, as abelhas italianas, tá? Então, você vê a caucásica, a cárnica, a melífera, a melífera ligústica, e em 56 o Kerr trouxe a escutelata, que até então achava que é a Dansone, da África, e nesse cruzamento ocorreram a africanização. Aí esse autor, o Mobius, em 72, fala que as abelhas caucasianas são mais propolizadoras, tá? Então, aí a turma vem com essa loucura de querer importar, que eu vejo tudo isso aí altamente preocupante. A gente sempre acha do vizinho melhor e desconhece o que nós realmente temos. Cuidado com isso aí. Aí vem Almeida, tá?
num trabalho com o Spencer em 2000, na tese de doutorado, fala que apenas 25% das colmeias realmente produz própolis. Então, praticamente de 10, você tem quantas caixas aí? Não chega nem 3, 2,5. Ou você tem 2 ou você tem 3 no esquema dessas caixas. Então, você é obrigado a selecionar quais as abelhas suas realmente produzem própolis. E aí, Mairinha aqui Soares relata que abelhas selecionadas apresentam a maior produção de própolis. É aquilo que eu falei com vocês em 2006 nos nossos trabalhos. Tivemos colônia com 6,3 kg de própolis em 8 meses e teve colônia que praticamente não produziu nada. Tá? E aí, são praticamente zangões europeus, tá? Isso aí são fotos até de internet. E à direita, aqui na minha ponta da luva, tem um zangão nosso africanizado, tá? Que chamou muito a minha atenção e eu fiz questão de bater essa foto. E logo depois eu vim com ele aqui no Favo, tá? E olha a coisa, eu escuto demais dentro dos nossos apicultores que na hora que eles passam a perceber os machos nas colônias, eles acham ruins. E eu falo com vocês, só tem macho se tem fartura de alimento, principalmente. E esse bee bread, esse pão da abelha, é o alimento que eu falo mais caro da nossa atividade para nossas abelhas. Então, isso temos que levar realmente em conta. O surgimento de macho nas colônias, ele me descreve muita coisa que deve ser feito por fato deles surgirem. Tá? Aqui tem uma aroeira nossa, não é aroeira de vocês aí no norte de Minas, tá? Que a nossa aroeira é diferente, talvez a aroeira que a gente fala até mansa e branda, e ela produz esse pólen fantástico aqui, meio amarelado e laranjado. E aí eu falo com vocês dentro da produção de própolis, que é o nosso foco hoje, tá? E aí, o primeiro pontapé que eu falo, existe e tem muito mais facilidade, e até eu mostrei praticamente o meu terceiro slide, em cima dessa pandemia, quantos trabalhos surgem em cima do potencial biológico desse produto. Então, eu falo com vocês, esse respaldo desse potencial, nós vamos ter muito mais respaldo, resultado, do que pensar técnicas ou algo que a gente possa aumentar essa produtividade, tá? Porque os trabalhos de campo, ainda mais nessa transição, principalmente nas linhas dos pesquisadores, mais distante está. Então, cabe realmente esses reajustes dos próprios apicultores chegar nesse ponto, tá? De o que fazer para poder aumentar essa produtividade. Escrever, ter um registro de campo, acompanhar quais as caixas são mais produtoras, quanto está produzindo, qual o pico, que própolis que está surgindo. Eu ainda coletei esses dias atrás, que eu queria ter mandado para ver se a Marcus, em São Paulo, possa fazer uma análise para a gente, que eu acho que é um própolis de óleo de copaíba, que ele parece um pouco meio cristais, parece um pouco que uma resina meio cristalina, arenosa, com um cheiro fantástico. Falei, que realmente planta que é essa? Qual é o custo por quilo realmente produzido? Tá? Então, quanto que nós gastamos para produzir 1 quilo de própolis? Isso é importantíssimo. Quantidade de caixas por apiário, tá? Quanto que você deve realmente concentrar? Qual a época mais adequada de produção? Volume de abelha, que é densidade populacional, números de coletores por colmeia, a sua vegetação que você deve explorar, produção de rainha, que eu vejo isso fantástico, que a gente deve, de repente, quem tem um certo dom para isso, vale a pena testar, e a gente realmente conhecer a nossa espécie. E ajustar a técnica de coleta dessa própolis para comercialização. E aí eu venho só num relance desse, tá? Olha só, você está com um ninho, com uma melgueira e a quantidade de abelha sobrando. Já era para ter colocado mais 2 ou 3 melgueiras aqui. E desse jeito as abelhas não fecham de própolis. Está super calor, cheio de gente, de densidade populacional. Você tem 2 frestas na lateral da colônia e você acha que elas vão fechar? Então, essas coisas a gente tem que levar em conta. Olha a caixa do fundo, olha a caixa da frente. Tem 2 melgueiras ao volume de abelha sobrando. Temos que realmente ter um volume deste de abelha, mas com um número muito maior destas melgueiras, tá? Então, isso eu chamo a atenção e a gente tem que levar em conta. Números de coletores, por que eu vou ter só um, 2? Enquanto que eu venho aqui e tiro praticamente 100 gramas de própolis, eu venho aqui e colho praticamente 300 gramas de própolis, no mesmo período com volume maior de gente. E isso eu chamo a atenção que a gente tem que levar em conta. Então, a sua ida para ter o apiário, você coletar de um ou coletar
praticamente 6, no caso de 6 coletores aqui, 2 coletores aqui, o seu tempo praticamente isso é muito curto. E aí, isso é muito importante com a vegetação que você tem. Aqui é uma vegetação de alecrim, tá? Normalmente, na nossa região, a turma planta o milho, se no ano seguinte não planta o milho, vem o alecrim praticamente como invasora, e essa invasora, para nós, é fantástica. Eu joguei essa foto aqui, perguntei para a turma da zootecnia, e eles falaram, opa, tem que roçar esse pasto aqui, ó, isso aí está comprometendo a minha pastagem. Eu falei, opa, ou trabalha numa coisa que você trabalha com os dois, tá? Ou você tira esse indivíduo aqui de baixo. Então, eu praticamente gosto demais da bovino de leite, bovino de corte, tá? Voltei, informei para casa para tirar leite, a ideia é essa, e chegou numa hora que eu estava pagando as minhas contas da bovino de leite com dinheiro de abelha. E aí a gente mudou um pouco o aspecto de ver, tá? Então, são coisas que pode pensar num consórcio, nas plantas adultas pode pensar, mas num respaldo, que 1 litro de leite hoje está chegando quase R$3 e 1 quilo de própolis a 630, eu acho que dá para pensar um pouco em que vamos trabalhar, tá? Então, a predominância dessa planta aqui é fantástica. E hoje, se tiver interesse, vende até nos tubetes essas mudinhas por 35 centavos, tem na internet. Eu falo com vocês que nós fizemos uma tentativa, tá? Mas o respaldo foi muito lento, porque eu não quero isso aqui por semente. Eu queria num aspecto de micropropagação de plantas. Tem plantas altamente visitadas e forrageadas pelas abelhas, e tem plantas que as abelhas nem interessam. Então, essas plantas eu queria realmente ir até um esquema das estufas ou empresas que realmente mexem com reflorestamento e fazem as clonagens e tentando fazer essa micropropagação desse Baccharis, tá? Então, nesse deslanchar dessa planta exclusiva que eu estou percebendo lá no campo, que as abelhas estão realmente forrageando esses indivíduos. Há necessidade também de trabalho que realmente a professora Esther Bastos, da FUNED, com o psilídeo, tá? Nós precisamos desses insetos para poder estimular e instigar essas plantas a exalar ou liberar alguns compostos voláteis e atrair essas nossas abelhas para buscarem essas resinas. Então, há realmente essa interação desses insetos aí, conjunto com essa planta. Logo em seguida, eu falo com vocês que é suma importante pensar numa produção de rainhas, tá? Então, você tem a planta, você realmente pensa qual a espécie a trabalhar. Então, isso é interessante. Aqui nós fizemos um teste aqui com um método de Genter, tá? Que em 1985 esse alemão lançou essa técnica, tá? Então, em vez de você transferir lava, você transfere ovo, tá? E aqui está a mãozinha da minha esposa, realmente me dando um suporte aí nesse esquema de montar esses casulos, tá? Esse esquema dessas cúpulas. E logo em seguida você tem o indivíduo já emergindo. Mesma coisa é a técnica do francês, que é a técnica do Cupulave, é um francês chamado Nicotte, que ele readaptou o alemão Genter e fez esse mesmo esquema, tá? Olha que belezinha já emergindo aí na minha própria mão, a carinha dela aparecendo. Mas eu falo com vocês, olha, a própria gaiola que vem composto dentro do kit, tá? E você insere e transfere isso para frente. E aí eu falo com vocês, isso é tudo bonito, mas nada disso realmente precisa quem tiver realmente o interesse. Isso aqui são fotos e rainhas que realmente nós, antes de ter o kit, você consegue produzir. Esse Doliro, tá, desde 1899, 1800, ele faz a transferência de lava. Então, nos próprio Badoc, que a estrutura que realmente chama, você cola com a própria cera, você vê que é muito grosseiro, mas realmente altamente funcional, tá? Então, você tem os Badocs, tem as cúpulas, transfere a geleia real, e aí você transfere as lavas aqui para dentro. Olha só, praticamente, você transfere as lavas de 2 dias, um indivíduo que emerge com 15 dias, então você já passa um indivíduo com 2 dias de lava mais 3 de ovo, você já ganha 5, você tem praticamente
tá? Um quadro desse, podendo trabalhar com mais ou não, mas um só a cada 10 em 10 dias, num acerto dessa de larva, olha só, eu perdi uma aqui em cima, duas aqui embaixo e duas aqui. Então, em 30 transferências de larvas, eu tenho 25 princesas para saídas nos bobs de cabelo, que a gente compra aí, que talvez essa é a coisa mais difícil de comprar. Vai perguntar se é para você, mas você transfere esses indivíduos para os bob e depois introduz na caixinha com essa gaiola que chama de bento, de transporte, com pasta Conde, e transfere para as caixas ou inaprodutivas ou colmeias que você quer formar, você produziu a sua própria rainha, tá? Aí você pode usar em estufa, pode até tentar nessa chocadeira de galinha dar a mesma coisa. E aí eu falo com vocês, tivemos umas princesas aqui nascendo ou emergindo mais ou menos com 202 miligramas, um peso fantástico. Eu trocava as rainhas dos núcleos fecundadas e passando para outras, introduzia as rainhas virgens no local onde eu tirava as fecundadas. E aí fazia essa transferência. Você faz o que quer. Esse é o grande transferência. E a grande vantagem. E aí você tá uma rainha nossa, colocando o ovo, e na hora que eu bati o flash, ela saiu e tinha um ovo na sua extremidade, tá? As caixinhas de papelão sendo transportada, e olha que favo maravilhoso em pupa, esses indivíduos já selecionados e aptos a entrar no sistema de produção. E aí eu falo com vocês, olha que beleza, duas tiras de própolis, 160 gramas. Você teve tira aí com 80 gramas cada uma. E aí eu brinco com vocês, número de fitas, peso de fitas, própolis verde ou resinosa. Opa, a turma fala, paga bem a verde, mas na minha região é só resinosa. Mas quanto de peso tem a resinosa? Tem que fazer conta. De repente eu falo com vocês, eu quero só a resinosa, porque a resinosa, semana passada recebemos R$ 400 a resinosa. E essa caixinha aqui, com 11 quilos, 235, R$ 630. Essa brincadeira aqui deu quase R$ 7.000, uma caixinha dessa. Então, isso é fantástico. Praticamente dá para você ter uma produção tranquila, e fácil e rápida, com um dinheiro no bolso imediato. E aí eu falo com vocês, tem que fazer conta. Número de fita, peso de fita, resinosa e verde, e preço que realmente está pagando, tá? Isso é fantástico. Selecionar quem? Eu falo com vocês, quem produz própolis. Esse é o primeiro passo. E aí tá, isso eu numa foto aqui, as caixas estão quase maior do que a gente, tá? Então, ó, tem 9 coletores, ou tinha, essa aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, eu tive 9 numa dessas fotos, praticamente semanalmente tinha 1,8 kg de própolis. Essa danadinha dessa matriz, que eu acabei tirando ela para tirar uns descendentes, em um mês ela produziu quase 8 quilos de própolis. Fantástico. Em cima já das matrizes, já filhas já de rainha já selecionadas. Olha aí que maravilha. 11 quilos a caixinha que eu mostrei anteriormente. A raspa nós recebemos R$ 430. Então, eu ainda dei risada que tinha colegas nossos da associação entregando 50, 60, 70. Eu falei, opa, mas se é possível, vamos dividir isso aí. Isso aí é fantástico, maravilhoso. Qual a técnica para a gente induzir e intensificar a produção? Aí eu conto a nossa historinha, que eu venho acompanhando isso. O primeiro pontapé nosso é numa raspagem, e eu ainda faço uma crítica que ele ainda faz a raspação em cima de uma telha de amianto. E em 1990, tá, utilizava as telas de plástico, e aí você tinha alta concentração de cera e muito mais trabalhoso, realmente foi deixando de lado. E em 96, o Adomar de Itapecerica, aqui perto de Carmo da Mata, Minas também, saiu com o coletor de próprios inteligente. Então, ele começou a tirar essas fitas. E em 98, o Carlos
tá? Em Pirassununga, abriu essas laterais nas melgueiras, e à medida que ia abrindo essas laterais, ele ia tendo sua própolis. Em 99, o Jean saiu com o Tamprópolis. A tampa em cima era uma lona plástica e ele ia abrindo as frestas em cima da caixa, elas vinham tampando. Eu modifiquei esse de Pirassununga, das laterais, porque realmente, na hora que a gente chegava para vender a própolis, o tempo que ficava para completar essa lateral, os compradores quebravam a própolis verde nas laterais e a resinosa jogava para lá. Então, eu readaptei esse coletor à medida que eu puxava um descendo, o outro subia. Então, eu ia aquela própolis já produzida, ela tampada, sendo protegida por sol, chuva, e você tinha uma própolis mais homogênea. Tá? Em 2000, se eu não me engano, da Apis Flora, saiu com um coletor em cima da tampa, em formato retangular, das 4 laterais, e ele tinha uma fresta que ele realmente produzia essa própolis nos 4 cantos. Em seguida, 2002, tá, o grupo de, principalmente, Boa Esperança, de sul de Minas, começou com uma abertura 2,8, que já era um pouco da Domar, lá de Itapecerica, de 2,5, fazendo só um rasgo na própria melgueira. Em 2003, eles utilizaram praticamente uma estrutura de zinco para, no momento de raspar essa própolis, ela não agarrava na madeira e nem resto de tinta, você tinha uma própolis mais fácil no processo de coleta. Aí começaram a ter resíduo de zinco e eles adaptaram essa estrutura de zinco para inox, tá? Colocando nessa fresta. Então, isso para 2003. Nesse inox não emplacou tanto, porque eles falavam que ele demorava mais tempo para fechar. A de inox, por causa de oscilação, achavam que era isso, oscilação de temperatura, e elas tinham maior dificuldade para fechar essas frestas com inox. Em 2003, tá, começaram a falar que calça as colmeias. Então, entre o ninho e a melgueira, coloca um sarrafo na altura que você deseja e você corta a própolis nas laterais. Em 2004, em Carvalhópolis, sul de Minas, lá no Elias e Antônio, eles, com os japoneses, readaptaram umas janelas nas laterais, com dobradiça, e você ia abrindo essa lateral e coletando essa própolis, tá? E aí, nesse todo impasse que nós passamos, eu vim adaptando como meu velho pai, e ele muito crítico, nós ajustou o nosso coletor, tá? Em 2006, nós colocamos esse artigo na mensagem doce, tá? Métodos de intensificar a produção de própolis, 2 pontos, coletor móvel, tira e põe. Então, esse foi realmente o que nós batizamos, tá? Então, a foto aqui já é de 2009, as melgueiras, você tira o coletor e adapta o vazio no local. E você leva para casa para ser raspado essa própolis. As tiras são cortadas em casa. Logo em seguida, em 2013, com o esquema do frio, tá? Nós estamos até ajustando essas cortinas, ou nos coletores, ou só nas melgueiras. Já o Pimenta Entre Rios de Minas adaptou esse cortinado inteiriço, para não ter chuva, nem vento, nem nada nas suas laterais nesse período mais frio. E aí está o coletor, tá? Realmente, o coletor, para não cair, o meu velho pai adaptou realmente esse sarrafinho, tá? A altura de 2,5, mantendo a fresta, e a frente com menos altura. À medida que você dobra, ou melhor, à medida que você prega, ele fica com essa barriguinha. E para você introduzir numa fresta de 4 centímetros, você moga e encaixa nessa fresta, ele volta a elastificar e ele prende, ele não cai na coleta, na melgueira mais. Então, em vez de pôr outras estruturas para firmar isso aí, esse próprio molejo, ele adaptou. Se nós tivéssemos até tempo, a gente contaria como foi essa história toda, que eu dou muita risada até hoje, tá? E aí, nós temos um coletor. Realmente, você traz e coleta essas própolis em casa. Quais as vantagens disso? As tiras são cortadas na casa de mel. Fantástico. Sem risco de mão, luvas ou rosto no momento que está cortando lá dentro do apiário. Não atinge os favos com cortes com material cortantes, porque você tira o coletor, você não envolve nada com os favos. Não há contaminação de fumaça e fulagem à própolis, fuligem, porque você tira a própolis e dá a fumaça para colocar o coletor vazio. Então, você, nesse momento, recebe a fumaça.
Então, isso é fantástico. Não há impureza e resto de madeira, porque você está em casa, tranquilinho, na sombra, fresco, sem EPI, você tira sem ter problema de madeira. Não danifica a melgueira e essas poderão ser pintadas, porque o coletor vai independente disso. A própolis não cai nas melgueiras e no ninho, fantástico. Você está recortando lá sem ter esse coletor, ela cai na segunda melgueira, terceira melgueira ou no ninho. Você tem que desmontar toda a caixa para poder pegar essa própolis que caiu internamente, tá? A coleta não é influenciada pela temperatura ambiente, que é fantástico. Eu saio cedo para coletar própolis, tá? Ela está fria. Se eu fosse cortar lá no campo, ela pulveriza, você não sabe onde caiu. Se for à tarde, ela está quente, ela está um pouco mais resinosa e ela fica impregna mais, tanto no material que você está cortando ou na madeira. Com o coletor, isso não tem influência nenhuma. Então, você pode sair bem cedo para isso. Não há mutilação ou mortalidade de abelhas, que é outra coisa que eu questiono demais, tá? No nosso caso, você não acontece isso. Rapidez de coleta e baixo custo dos quadros coletores. Posição corporal muito mais adequada no momento da coleta. Facilidade de controlar a produção. Opa, isso é fantástico. Você quer tirar uma matriz no final de safra para ser a sua matriz, que onde vai sair seus exemplares, você tem condição de saber quantos quilos tal caixas ou seu apiário tal caixas realmente conseguiu produzir. Estímulo de enxame com 4 coletores por melgueira. Então, isso aí também é outra coisa fantástica. E você pode também condicionar as abelhas. Corta uma metade no coletor com a própolis e você insere essa guia pela metade numa caixa que não produz. Pode ser que você condicione os insetos buscarem a resina que você quer que realmente ensina as abelhas, tá? Então, tem hora que realmente isso funciona. Uniformidade das tiras, tá? E facilidade na classificação. Então, você tem uma apresentação para esse pessoal que realmente compra, nossa, uma apresentação muito fantástica. Fora da safra, pode fechar as frestas. Ah, não quero nada de própolis, você põe o tampão de 4 centímetros nessa fresta e você parte para a coleta de mel. Menor custo com mão de obra. Fantástico. Qualquer um que realmente está tranquilo, você pode colocar para tirar essa própolis desses coletores. Então, eu já começo a posição corporal muito mais tranquila, tá? Do que esse cortando lá desse jeito. Meu cavalete aqui é muito ruim, talvez o pior cavalete que existe, que é pneu, tá? Aí é muito baixo. Ainda teve que agachar aí o Juninho coletando a própolis na hora que eu bati. E aqui está um camarada que corta na caixa, a posição que ele fica. E aqui tem uma coisa, quando você concentra demais os olhos lá para tirar própolis, as abelhas jogam veneno na tela dentro dos olhos de nós, que dói demais, tá? Então, isso realmente repercute. Olha só, o canivete que está o camarada cortando, teve que segurar a mão na caixa para ela não cair e cortando uma tira dessa. Bonita, belíssima. Mas se cai num apiário sujo desse, quero ver se você acha esse indivíduo lá. Então, além de você, de repente, faz todo o esforço e não acha próprio, ainda corre o risco de se machucar. Outra coisa, fazer as coletas nos ninhos. Não é local de fazer colheita de próprios no ninho. O ninho é pulmão e coração dos enxames. Aí está a foto que eu custei muito identificar o que era isso. E depois eu vi que era o próprio material que eles estavam cortando, cortava as abelhas desse jeito. Mutilava o abdômen, perna, cabeça. As abelhas que estão na resina ou nas tiras de própolis são as abelhas no último estágio de forjamento e você está matando as abelhas que está produzindo para vocês. Então, isso deve evitar. E aí está meu paizão, que em 2009 ele faleceu, com o meu mais velho, estava aí com uns 5, 6 anos, e ele já me ajudando aqui nessa saída. Mas conversando e dando fumaça para a gente lá, tá? Então está o meu pai Francisco, meu pai Quinho, nesse inventor e adaptou esses nossos questionamentos. É fantástico, saudade, meu velho pai. E aí, minha rainha e meus zangonzinhos agradecem a esse pequenininho aqui, é o meu pequeno aqui, Daniel, hoje, com 9 aninhos, saindo comigo para a gente fazer a coleta de próprios. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.